quando a gente chega nessa fronteira que está sendo explorada, principalmente hoje, antigamente a gente não tinha subsídio tecnológico, técnico, para que essas novas possibilidades de análise, de entendimento de comportamento acontecessem. E também antigamente a gente não tinha modelos novos de negócio, que é o que muito do que foi propiciado via marketplaces, né? A gente vê gig economy, por exemplo, um negócio que tem cada vez crescido mais, né? Entregadores e autônomos, de uma forma geral, que estão ali e que também tem necessidades específicas, né? Então, isso também abre uma possibilidade para tipos de produtos financeiros que talvez não poderiam ser montados anteriormente, né? Então, vamos dizer, um crédito específico para alguém da gig economy, um seguro específico que alguém da gig economy usa para protegê-lo, uma perda de renda, por exemplo. Já falamos disso no episódio anterior aqui do nosso podcast. Então, como é que vocês entendem, né, que esses grupos eles podem ter esses desafios e como é que vocês podem superar isso baseado nesses entendimentos para destravar, inclusive, modelos de negócio e produtos, soluções mais inclusivas, onde mais pessoas possam ter acesso simplesmente porque você está entendendo melhor esse cara. Acho que teve um papo até que ele estava falando com o Ricardo a respeito do empreendedor, né? Que falou assim, o cara, por causa de algo que ele fez ali, ele não está sendo enxergado na totalidade, sim, aí sim. O crédito dele deteriora. Primeiro começando com você, depois a gente passa aqui. Não, esse exemplo que você citou era você quer ter uma visão de crédito de uma determinada população. Sim. Ok, de imediato todo mundo pensa da forma tradicional. Mas a forma tradicional está influenciada sobre aquela televisão que o cara comprou num determinado sim. varejo que ele não conseguiu comprar. Mas, por outro lado, ele é fiel ao teu negócio. Sim. E você não consegue enxergar isso. Né? Então, eu chamo isso do armazém do seu Antônio. O coitado do seu Antônio não consegue ter um crédito porque ele não conseguiu pagar a TV. No entanto, né, o armazém dele precisa dos ovos e do frango para o ganha-pão dele. Sem dúvida. Né? Da forma da gig, como você havia comentado, então... primeiro, encerrando, daí você tem que olhar aquela população sobre os dados o qual realmente dizem respeito à relação entre essas partes. Que tem elementos culturais, tem acordos e contratos sociais ali implícitos. Então, né? A forma tradicional de se enxergar crédito nesse instante simplesmente não funciona. Sim. E você quer vender e você não consegue, porque ele, coitado, não pagou a TV, mas ele precisa daquele produto e você tem que entender isso. Daí eu chamo o cara tradicional do crédito, eu chamo do pitbull. Então, vai lá para o pitbull. E o pitbull, ele vai da forma tradicional, do sim. by the book, sim. o qual ele está acostumado a fazer. E vai dizer não. Sim. E, na verdade, ele era um bom pagador. Olha. Então, a gente tem que focar sobre isso. É óbvio que você, de novo, na visão conservadora, você vai ter que provar por números daquilo que está acontecendo. Sim. E daí a matemática ajuda. E é batata, sempre dá certo nesses casos, nessa visão. No caso da gig economy, aquilo que você citou é muito comum a dinâmica que eu havia comentado, o qual tem um encaixe perfeito com relação à nossa tecnologia. Porque tanto em seguros quanto em crédito, essa dinâmica é muito forte pela mudança de comportamento que existe. Sim. E daí as formas tradicionais, nas leituras das variáveis tradicionais, não vai encaixar. Porque é um padrão, então, é meio que uma mistura das duas coisas que eu acabei de falar. Então, você tem que tentar enxergar o que está acontecendo, ao mesmo tempo que aquele teu nicho também está mudando e você tem que também fazer com que o teu modelo mude da mesma maneira e na mesma velocidade. Então, é bem interessante isso. Para abranger esse público ao mesmo tempo que ele consiga navegar nele com suas especificidades que só podem ser capturadas em modelos um pouco mais... Se você me permite, se você pensar, na verdade, é aquela história assim, né? Tudo está escondido dentro dos dados. Então, ok, todo mundo já sabe isso, ok. Você constrói o dado e ele está escondido ao redor dos dados. Muito bem. Quando você faz e constrói aquele modelo e a ação está escondida naqueles padrões, daí você aplicou e o diacho do modelo está presinho, está hermético lá com uma camisa de força, preso, né, e congelado dentro daquela origem. O mundo começa a mudar e daí você tem um fato novo, uma adimplência, uma fraude. Ora, se eu pudesse avisar, entre aspas, o modelo, ele trabalharia.
Eu chamo isso de dança das variáveis, ou dança, né, das features. E dá uma afrouxada, na camisa de força dele. Exato. Você não está chegando com uma nova variável, esse tipo de coisa, porque sim, isso é um novo modelo, né, e não tenha dúvida. Mas ele vai lá e dá uma afrouxada. É um ajuste adaptativo. Agora aquele né? é mais relevante, menos relevante, né, com uma variável que você citou, eu acho que a Mintec vai ajudar a bailar as variáveis. Exato. Então, isso é ser adaptativo. Sim. E daí você está fazendo a parte da adaptação do teu business ao mercado. Muito legal. Certo? Então, é ter a dinâmica, né, entre o mundo é dinâmico, eu tenho que responder com a mesma velocidade. Pô, mas aquela minha tecnologia é estática, cara, danou-se. Você tem uma coisa que não tem aderência àquilo que você precisa fazer. E que não cabe nesses novos modelos, né? Não cabe.